Olá, e aí, gostando do canal Braga Academy? Legal as aulas, né? Bom, eu estou convidando você agora para assistir a quarta parte do resumo da disciplina Sistemas de Aviação Civil. Eu fiz umas aulas e nós resolvemos gravar essas aulas e disponibilizar aqui no canal para que vocês pudessem acompanhar aí uma explicação um pouco mais detalhada sobre aqueles assuntos ali. Então hoje eu disponibilizo a quarta aula, o quarto resumão da disciplina Sistemas de Aviação Civil. Tá gostando? Se inscreve no canal, assina o sininho de notificação e compartilha para que os seus amigos de escola de aviação também possam ter acesso a esse conteúdo. Vejo vocês no nosso resumão. Né? E aí eu já trago de cara os 19 anexos, eu não vou explicar um por um aqui, porque eles estão muito bem detalhados na videoaula, né? A videoaula detalha muito bem todos eles. E você vai perguntar para mim, Braga, eu tenho que decorar todos eles? Não, decorar não, mas assim, cai muito em prova o anexo 1, que é o de licença de pessoal, que curiosamente não trata de licenciamento de comissários de voo. Isso é algo surpreendente. Inclusive, aqui na Europa, os comissários de voo não são aeronautas. Eles são profissionais, em alguns países, eles são profissionais do ramo de hospitalidade, de turismo e hotelaria. Tá? Isso implica no seguinte, salário mais baixo, escala mais apertada e tratamento diferente dos pilotos. Tá? O Brasil teve a felicidade de incluir o comissário de voo como aeronauta, mas isso não é regra para o mundo não, tá? Isso é jabuticaba, aquela coisa que só tem no Brasil. Graças a Deus para vocês, né? Porque aqui na Europa o bicho pega. O salário não é igual dos pilotos, o tratamento não é igual, a legislação é diferente, a escala é mais apertada, não é essa maravilha toda como é. Tudo bem, você tem um mercado maior, você tem mais oportunidades, mais empresas, acaba ganhando mais se comparado, mas em termos de regalias trabalhistas, o Brasil está muito à frente de vários países do mundo em relação ao comissário como profissional, porque o anexo 1 não fala de comissários de voo. Eu li o anexo 1 todo procurando. Ele não fala de licença para comissário de voo. Tá? O anexo 2 ele trata das regras do ar, né? Quais são as responsabilidades de uma empresa aérea, quais são as atribuições de um comandante, o que é infração ou não, as regras de tráfego aéreo, e tudo isso está no anexo 2. Então, o nosso direito aeronáutico, o Código Brasileiro de Aeronáutica, é totalmente baseado no anexo 2. Aliás, isso é do mundo todo. Né? Você precisava de um padrão para criar a sua legislação interna. E o anexo 2 faz isso. Aquelas liberdades do ar, elas são regras de convivência geral, porque se aquilo não fosse possível, não dava para ter aviação internacional. Imagina, a primeira liberdade do ar diz assim, toda aeronave tem o direito de sobrevoo de qualquer país do mundo, né? Ponto. Pô, tu imagina um voo do Brasil para os Estados Unidos, se a empresa tivesse que pedir formalmente a cada país que vai ser sobrevoado uma autorização. Cara, no Brasil isso já ia travar. O cara ia ter que fazer 8 vias, ou a via amarela vai pelos Correios, a via rosa você paga no Banco do Brasil, a via verde você leva dentro do avião. Ia ser um negócio... Imagina quando chegasse na Venezuela ou em Cuba. Aí ia travar. Se não desse o dinheiro para os companheiros, para a companheirada, o negócio ia... Essas regras são regras para que a aviação possa ser uma atividade internacional, né? Que são as liberdades do ar. É quase que assim, ó, isso aqui são cláusulas, regras de fato assim, de convivência internacional. São as cláusulas pétreas da aviação. Aí, ó, eu fui colocando as ilustrações aqui para falar, né, dos anexos. Fui colocando aí as imagens para ilustrar isso. Ó, eu até coloco aqui, ó, a capa do anexo 2 aqui, eu coloco um livro, uma balança da justiça, né, para ficar bem claro que se trata da legislação. Ele faz isso. O anexo 4 fala das cartas dos mapas. Então, as cartas que os pilotos leem, que são essas que vocês estão vendo na tela aí, são padronizadas pelo anexo 4, porque isso tem que ser padrão no mundo todo, né? Elas são feitas com símbolos, depois escritas em... Imagina se não houvesse padrão, tu pega uma carta russa. Tu ia conseguir ler? Não ia. Uma carta chinesa, não ia dar para ler.
Você lê uma carta do mundo, de qualquer lugar do mundo, porque ela está escrita com símbolos, que são padronizados, e escrita em inglês. Depois que você faz isso, aí você pode escrever em grego, em russo, em chinês, em mandarim, não tem problema, a gente vai conseguir ler. O anexo 4 faz isso. O anexo 5 trata das unidades de medida, ele padroniza, né? A distância milha náutica, a distância vertical, pé ou pés, a velocidade em nó, ou o nó é milha náutica por hora, e por aí vai. O anexo 6 trata das operações das aeronaves, para que você pode usar o avião, o que o avião tem que ter a bordo, que tipo de avião tem que levar bote, que tipo de avião, que tipo de voo, de operação tem que levar colete. O anexo 6 ele vai falar sobre, em determinado momento sobre a tripulação. E aí, quando ele fala de tripulação, ele fala do uso da tripulação e ele vai estipular algumas coisas sobre o relacionamento na tripulação. Mas a base da investigação, ela lança um DOC, um documento específico falando de treinamentos de fatores humanos. E aí, dentro da área de fatores humanos, surgem várias possibilidades de treinamento. O CRM é uma delas, uma dessas áreas de treinamento. Então, assim, apesar de estar contemplado no anexo 1, na verdade, você tem assuntos que são transversais a todos os anexos, mas o anexo ele procura ser genérico. O anexo é igual ao texto de lei da Constituição, ele é genérico, ele diz assim, todo mundo tem direito à educação, ponto. Aí, pô, mas o que é educação? Quais são os níveis? A gente vai ter que criar uma lei para falar sobre isso. O anexo é mais ou menos isso, ele é genérico, e aí você precisa criar outros... Por isso que tem tanto documento, tem PAN, tem SUP, tem DOC, porque você precisa criar outros documentos para poder detalhar os assuntos. E o CRM, ele vem dentro de um DOC que fala sobre fatores humanos na aviação, né? Que está ligado inicialmente ao anexo 13, mas também tem repercussões do anexo 6, também tem repercussões do anexo 1. Eu tenho um curso, eu deixei até, pronto, da disciplina que vocês vão cursar, tem o CRM aqui na plataforma, e eu deixei o curso de CRM também aberto no YouTube, para quem quiser assistir, porque eu gosto muito daquele curso de CRM. É fantástico, eu gosto tanto daquele curso, cara, e eu fiz ele assim, tão despretensiosamente. Aí, ó, vamos lá. Anexo 7 trata de marca de matrícula e nacionalidade, que são esse conjunto de letras e números que todo avião tem que ter. E uma coisa importante para vocês sobre isso. O avião, a gente vai falar disso em direito aeronáutico, mas o avião terá a nacionalidade do país onde ele está matriculado. Se o avião foi matriculado na Índia, ele é um avião da Índia. Se ele foi matriculado nos Estados Unidos, ele é uma aeronave americana. Se ele foi matriculado na França, é uma aeronave francesa. Pouco importa onde ele foi fabricado. Diferente do ser humano, né? O ser humano importa a fabricação, né? O avião não. O avião é a matrícula, é onde ele está registrado. E aí eu trago vários exemplos de matrícula de aeronaves para vocês aí. O anexo 8 trata de aeronavegabilidade. A aeronavegabilidade é o uso do avião. O avião vai ser usado para quê? Aí eu trago aqui, ó, o aviãozinho da Red Bull aí é um avião de acrobacia. O avião da EasyJet é um avião de transporte de carga e passageiros. O avião verdinho é um avião de pulverização. Cada um tem um uso completamente diferente. E para cada uso desses, um certificado. O avião só pode realizar as atividades para as quais ele está certificado pela aeronavegabilidade. Por que isso? Eu digo isso na aula. Porque senão você vai encontrar um sujeito transportando passageiro, fazendo acrobacia e jogando veneno ao mesmo tempo, porque o ser humano é criativo demais, né? Então, para evitar, o ser humano é fantástico nessas coisas. Para evitar esse tipo de impulso, não, cada avião para uma coisa, vamos separar, né? Cada caso é um caso. Esse avião é para acrobacia, ele só pode ser usado para acrobacia. Esse avião é de veneno, só pode ser usado para jogar veneno, né? Cada avião tem um uso específico, cada aparelho tem um uso específico.
Quando você matricula o avião, sai um documento de matrícula e dizendo, ó, essa aeronave com essa matrícula tem esse uso, tem essa aeronavegabilidade. E esses documentos têm que estar a bordo do avião. É de uso obrigatório. O anexo 9 trata de facilitações para a aviação. Eles não são aviação propriamente dita, mas eles precisam ser padronizados, né? Porque o terrorismo gosta de agir bem aqui, né? Bem nessas imagens que você está vendo aí, né? No abastecimento, no embarque, né? É por aqui, o tráfico de drogas, as coisas ilegais. Então, para você manter a aviação segura, você precisa padronizar esses serviços de apoio à aviação, essas facilitações. Exatamente qual é a ação da OACI na aviação no mundo todo. Você fez um curso que é obrigatório, porque assim a determina a OACI. Né? A OACI diz lá em Montreal, diz, olha, tem que ter o AVSEC para trabalhar nas terceirizadas que vão dar apoio ao serviço de aviação. Aí todo mundo faz, né? Inclusive eu tenho um curso de AVSEC também muito legal na plataforma, que eu fiz para atender ao pessoal da Ibianchi. A Ibianchi me pediu um curso de AVSEC. Eu gravei um AVSEC para eles e usei na minha plataforma também. É bem legal o AVSEC que está do BragaCar. Bom, então o anexo 10 fala das telecomunicações. É esse anexo que diz que o inglês é o idioma internacional. O anexo 11 regulamenta os serviços dos controladores de tráfego aéreo no mundo todo. O anexo 12 padroniza a busca e salvamento de aeronaves, né, o Search and Rescue, sai daqui do anexo 12. Ações de acidente, importantíssimo. Né? Esses anexos aqui, o 12 e o 13, caem muito na prova de comissário, porque dizem respeito, né, ao trabalho. O anexo 14 padroniza a construção de aeródromos e aeroportos do mundo todo. Né? É aquilo que eu brinco na aula. Eu quero construir um aeroporto, um aeródromo, eu posso? Pode. Você precisa de um quintal grande, precisa estar com dinheirinho no banco guardado, porque a obra é cara, e precisa ler o anexo 14. Se você tiver tudo isso, pode fazer o seu aeródromo, não tem problema não. Anexo 15, informações aeronáuticas, ele padroniza o sistema de informações aeronáuticas. Por exemplo, o sujeito quer voar para fazer um pouso em Congonhas e São Paulo às 4 da manhã. Ele está lá em Londres e quer fazer um voo Londres-Congonhas, do Heathrow lá para Congonhas, direto. O super avião, o executivo, que tem que estar em São Paulo logo cedo para resolver um negócio de milhões de dólares. E aí ele vem, e como é que o piloto vai descobrir? Né? Se o piloto entrar no avião e voar, ele vai dar com a cara no buraco negro, porque Congonhas às 4 da manhã está fechado. O aeroporto fecha. Né? Ele vai ter que ir para Guarulhos. E como é que o piloto vai descobrir, lá em Londres, que o aeroporto de Congonhas fecha, né? Em determinado horário? Através do sistema de informações aeronáuticas, que é uma rede mundial de informações que é padronizada por esse anexo 15. O anexo 16 trata da proteção ambiental, é mais recente, tá? Nem todos esses anexos surgiram com a Convenção de 1944, não, tá? Eles foram sendo criados ao longo dos anos, né? Eles eram outros documentos lá, eram esboços, ideias, depois é que eles foram sendo criados. Esse de proteção ambiental, por exemplo, o mundo só vai se preocupar com o meio ambiente a partir da década de 70. Em 70 é que a gente tem a primeira convenção sobre o clima em Estocolmo, na Suécia, em 1971. Né? Depois a gente tem a Rio Eco 92. Veja, depois da Convenção do Clima na Suécia, a próxima Convenção de Meio Ambiente ela ocorre no Rio de Janeiro, em 1992, a famosa Rio Eco 92. E a outra só ocorre 10 anos depois, que é a Rio+10, em 2002. Então vejam que a preocupação com o meio ambiente é algo muito recente. Então, esse anexo aí, ele é pelo menos de 70 para cá, não pode ser antes. E aí uma notícia triste para vocês. O avião é o maior poluidor da atmosfera.
nada emite mais CO2 que os aviões. Nem as queimadas da Amazônia, nem as queimadas da Califórnia, nem os incêndios aqui na Europa, nem o petróleo, a produção do petróleo, nem o trânsito em São Paulo, nada emite mais gás carbônico e agride mais a atmosfera do que o avião. Porque o avião, meus queridos, queima combustível fóssil em tonelada. Combustível de avião é medido em tonelada, né? Então, imaginem um simples voo Paris-São Paulo, quantas toneladas não queima. E ele já joga esse CO2 direto na camada de ozônio. É como se fosse uma navalha rasgando o bucho do céu, para citar Ariano Suassuna. Então, há uma necessidade muito grande de motores mais limpos, de reduzir o tempo de voo, de reduzir os trajetos, e é isso que a indústria aeronáutica tem buscado hoje. Reduzir a emissão, reduzir o tempo de voo, para que os aviões de fato passem a poluir menos, né? Então a gente tem que ter isso em mente. É forte isso, né? Mas é verdade. O anexo 17, que trata do safety, né? Que é aquela segurança ali de prevenção à sabotagem, bomba a bordo, sequestro, a segurança safety. Aliás, desculpem, a segurança security, né? A segurança do safety é do anexo 13, que é da prevenção de acidentes. Isso é safety. A segurança de sequestro, bomba a bordo é security, né? O anexo 17 trata de security. O anexo 18 trata de transporte de cargas perigosas. O que eu posso transportar? O que é perigoso? O que tem que ir? O que pode ir como bagagem de mão? O que tem que ir no porão? E aquilo que não pode ir de jeito nenhum, né? Algumas coisas podem ir na mão, algumas coisas têm que ir no porão e algumas coisas não podem ir de jeito nenhum, né? Então, esse anexo 18 fala sobre isso. E o anexo 19, que é o caçula, trata do gerenciamento da segurança operacional. Eu não queria nem perder tanto tempo com os anexos, acabei quase que explicando um por um. Mas são os 19 anexos da Convenção de Chicago. E aí a gente vai, na próxima aula, para falar sobre as outras instituições, né? Falar sobre a OACI e as demais instituições que surgiram